Bom, então, libido e diagnósticos difíceis faz parte da nossa, da nossa preparação aí, da nossa semana para mulher sem libido, que vai ser na semana que vem. Um dos motivos de não se ter libido, é claro que pode ser diagnóstico difícil, qualquer que seja diagnóstico difícil. Então, quem não me conhece, que vai assistir essa live, meu nome é Tatiana Teixeira, eu sou fisioterapeuta, sou sexóloga e o meu trabalho, né, nas redes é voltado para ensinar as mulheres a despertar sua libido e equilibrar seus hormônios de forma natural. A queixa da baixa libido é muito frequente no meu consultório de fisioterapia, né? Trabalho com fisioterapia integrativa e com a fisioterapia do assoalho pélvico. Então as mulheres vêm muito, né, numa fase às vezes de baixa hormonal, de transição, de climatério e menopausa, não apenas, e a queixa de libido hoje em dia é constante em todas as idades, né? Então por isso que eu resolvi fazer na semana que vem a semana para mulher sem libido, porque aí focando em entender um pouco mais. E hoje nós vamos falar sobre libido e diagnósticos difíceis, tá? Eu tô com a colinha aqui só para ficar mais orientada. Bom, gente, o diagnóstico é difícil, né? Que diagnóstico nós vamos ver? Então, os diagnósticos são difíceis. Falar disso é difícil, escutar isso é difícil. Para quem tem um diagnóstico, seja de uma doença crônica, uma doença incurável, uma doença progressiva, é muito difícil ter isso, né? Então, quem disse que ia ser fácil? A vida não é fácil, né? Nós temos aí desafios constantes e o desafio de um diagnóstico é muito impactante, especialmente se ele vem para a mulher nesse período da vida, né? Às vezes coincide aí com o climatério, menopausa, que a gente já tá tão mexida, já tem tantas coisas envolvidas, né? E às vezes vem esse diagnóstico junto. Às vezes é um diagnóstico de uma doença autoimune, às vezes é um diagnóstico que pode não ser tão difícil, mas para essa mulher ele é impactante. Então, diagnóstico difícil não é só de doença cabeluda, porque essa intensidade da doença, isso varia de pessoa para pessoa. Então, é difícil o que for difícil para você. Diagnóstico difícil pode ser um ovário policístico numa mulher de fase reprodutiva que não consegue engravidar, isso é um diagnóstico difícil, né? Então, o que é diagnóstico difícil varia, né, de pessoa para pessoa, como que a pessoa recebe e tá tudo certo. Mas assim, vamos pensando assim em diagnósticos como um câncer, como uma doença progressiva, como uma doença degenerativa. Então, se a gente pensa nisso, como que fica a nossa libido? Impacta pra caramba, demais mesmo, sabe por quê? Se a gente começa já a olhar desse ponto assim, né, cirurgicamente, libido nós estamos falando de pulsão de vida. E quando a gente tem um diagnóstico de uma doença que não tem cura, de uma doença que vai evoluir para pior, né, para perdas, ou de uma doença crônica, uma doença que traz dor que não passa, esses diagnósticos nos colocam diante da possibilidade de morte iminente. E aí nós temos um conflito. Eu preciso libido, eu preciso de fogo de vida, né? E aí a gente vai falar primeiro de fogo de vida para depois chegar no fogo sexual. E ao mesmo tempo eu tenho algo que compromete a minha força de vida. Isso não é fácil de jeito nenhum, né? Falar, né, ou esse papo aqui não resolve nenhum diagnóstico difícil. Às vezes a pessoa está em plena assimilação desse diagnóstico, de uma fase de revolta. Isso é muito frequente e é saudável, né, essa etapa aí. Então isso aqui não resolve esse diagnóstico, mas ajuda. A gente precisa falar sobre, porque aí a gente tem uma possibilidade de elevar o nosso olhar e olhar para isso de uma forma a ter mais perspectiva. Anteontem eu falei, né, quem não viu aí a live,
eu falei sobre não ser atraente, né? Não se sentir atraente. Quando eu falei sobre não se sentir atraente, eu falei de tirar o foco, a lupa que a gente fica comparando com outras mulheres e trazer essa lupa para nós, né? Para ampliar aquilo que a gente tem de melhor, de positivo, né? Não para ampliar os defeitos, mas tirar esse olhar do outro e trazer para a gente voltar para o coração. E agora eu também falo disso, né? Da gente conseguir trazer o foco e cuidado, porque um diagnóstico ele nos traz uma demanda, um olhar para essa doença, né? Então tudo começa a girar em torno da doença. E sim, temos que cuidar. Então vamos tirar essa lupa da sentença, porque diagnóstico difícil não é sentença de morte ou de vida. Apesar de, às vezes, né, as pessoas os profissionais serem extremamente insensíveis na forma que eles dão esse diagnóstico, pode ser que você tenha ouvido isso, alguém da sua família, de uma forma muito fatalista, e isso impacta pra caramba, né? Mas diagnóstico e prognóstico, né? Prognóstico é essa previsão que a gente tem de melhorar ou de piorar. Diagnóstico e prognóstico não pode ser sentença de vida ou de morte. E aí você vai se lembrar quantas vezes você já ouviu falar de alguém que tinha um câncer de 3 meses de vida e a pessoa viveu 20 anos. Quantas vezes essa doença não teve cura e aquela pessoa aconteceu um milagre. Nós não estamos falando de coisas atípicas, mas nós temos que saber que essa força de vida ela está dentro de você, dentro de mim, e não dentro de alguém que fala aquele diagnóstico. Essa pessoa entrega isso com base nos dados, né? Com base naquilo que acontece em uma média. Então, dentro dessa média, se você traz o foco ampliando só aquilo que está não funcionando, só a dificuldade desse diagnóstico, adivinha, você antecipa essa sentença. Você faz essa morte chegar mais rápido. E se você está diante desse diagnóstico, dessa possibilidade, e o meu convite é se cuidar, tirando o foco de tudo aquilo que né? A pessoa antes ela ia para os livros, hoje em dia tá bem pior porque a gente tem acesso aí à internet. Se você digitar qualquer nome no Google de doença, ele vai te dar as fotos das figuras das piores, é a pior progressão. Então se informar tem que ter muito critério, porque senão se torna um foco nessa sentença de morte. E aí o convite né, pra gente trazer essa libido na pauta. Tirar o foco dessa sentença, tirar o foco de tudo aquilo que é informação que você já sabe que não precisa ficar reforçando e trazer o foco para as possibilidades. Possibilidade de melhora, talvez, possibilidade de tratamento, possibilidade de como viver melhor a vida. Vou falar uma coisa que todo mundo já ouviu, principalmente quem tem um diagnóstico, né, de uma morte iminente, que a morte é iminente para todos nós. Amanhã, 8h30 da manhã, eu marquei uma live, se eu estiver viva lá. Pode acontecer tanta coisa, a gente não sabe. Então, a morte ela é iminente. E quando a pessoa está diante dessa possibilidade em forma de um diagnóstico, talvez isso te dê um presente que é a consciência de como você vai viver a sua vida. Então, primeiro, por que a gente tem que falar disso? Porque não adianta eu virar aqui, né, a melhorar a libido sexual com um diagnóstico difícil ou não, não é você ir lá, pegar um vibrador e se estimular quando a sua cabeça está em outro lugar, não se trata nada disso. Se você tem uma ameaça à sua condição de vida e se você está olhando para a morte, a sua libido vai lá embaixo mesmo. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer sim, a morte é uma possibilidade. Sim, é difícil falar disso. Quem falou que ia ser fácil? Mas eu quero, enquanto eu estiver viva, eu estou viva. Enquanto eu tiver respiração, eu tenho vida. Então eu posso olhar com consciência para a vida que eu tenho para viver com consciência. Porque olha, gente, o que acontece? A gente vive a vida no modo zumbi. E quando chega lá na frente, se a pessoa não tem um diagnóstico, quando chega a idade, a gente se dá conta de que viveu no modo zumbi. E aí vem a angústia. E aí vem a baixa de libido também.
né? Então, lidar com isso é assim. Então, primeiro é retomar o contato com essa pulsão de vida. Bom, como que a gente pode retomar esse contato com a pulsão de vida? Primeiro com essa consciência de que até que eu dê a última expiração eu estou viva. Então eu vou viver esse tempo olhando, né, com foco na morte, na dor? Não, né? Nós vamos falar da dor também, por enquanto nós estamos falando da ideia de morte, né? Porque a dor interfere fisicamente na libido. Agora, tá difícil, né? Ah, tá tudo muito bom. Falar esse papo aí, né, de conectar com a vida, assim, é balela. Então vamos lá, um exercício que eu já fiz, né, que eu tô falando aqui e conduzindo. Mas o que a gente pode fazer? Fecha a boca, tampa o nariz e fica. Se você já treinou mergulho e apneia, você vai ficar por um tempo maior. Seja qual for o tempo que for, eu faço isso eventualmente na minha vida, para me trazer consciência da vida. Vai ter um momento que uma força maior do que você vai tirar o seu dedo do nariz e você vai respirar. Faz contato com essa força que te respira. Isso é pulsão de vida. Então, se você tapa o nariz, se você prende a respiração, uma força que te respira. Eu gosto muito dessa consciência. Eu respirar com a consciência de que algo me respira, uma força maior me respira. Essa força do mistério da vida e da morte, né? Que por algum momento, em algum momento eu dei essa primeira inspiração, eu nasci. E essa respiração, essa força vai me respirar até o meu último dia da minha vida, até o meu último momento. Faz contato com essa força. Se você tem um diagnóstico difícil e o bicho tá pegando, tampa o nariz e faz contato com essa força. E chama essa força do que você quiser. Mas essa força que te respira é a força que você vai levar essa força de respiração para todo o seu corpo, para essa consciência. E aí você traz essa consciência dessa força que te respira e respira com consciência. E leva essa respiração para a sua dor. Leva essa respiração para o seu incômodo. Leva essa respiração para a região de imobilidade, se você tem uma região de imobilidade. Leva essa respiração para qualquer lugar. Passa essa respiração por todo o seu corpo. Passa essa força de vida por todo o seu corpo. Porque aí você está fazendo contato com essa pulsão de vida, porque libido é pulsão de vida. Faz contato primeiro com isso, com essa força de vida. E leva essa força de vida para o lugar adoecido. E essa força de vida vai tomar um nome, assim, né? Isso é um autocuidado. Essa força de vida pode ter um nome de amor, né? E aí uma expressão que eu ouvi e que eu uso muito é: coloca amor na dor. Coloca amor nesse corpo. Coloca amor nesse coração e nessa mente que tá julgando, tá culpando, tá julgando tudo que veio atrás, tá julgando tudo que pode ter feito para contribuir para esse diagnóstico ou não, tá julgando a existência desse diagnóstico, se você fez tudo de certo e você tem um diagnóstico que está injusto. Quem disse que ia ser fácil, gente? Não é fácil, a vida não é justa. Nós experimentamos essas injustiças, mas se a gente coloca a lupa nessa injustiça, nós não elevamos o nosso olhar para possibilidades, infinitas possibilidades de viver, de tempo de vida e de como viver. Porque é isso que vai trazer a sua libido. Isso é que vai pôr a sua libido na mesa. E faça alguma coisa a partir dessa respiração. O universo premia a ação. Faça alguma coisa por você. Faça alguma coisa que te dê prazer. Faça alguma coisa que te dê gosto e gozo. Faça alguma coisa que te dê um sorriso no lábio nesse momento. Porque se você está com uma consciência tão depressiva, tão voltada para a morte, tão triste com esse diagnóstico, para falar do prazer sexual, da libido, primeiro você tem que conseguir suavizar isso, tem que conseguir trazer uma abertura de prazer, de receber,
antes da gente falar, né? Não é uma mágica que você sai do fundo do poço de uma consciência depressiva para uma consciência de deleite. Então é fazer contato com essa pulsão de vida, com essa respirar e procurar uma única ação que te dê uma melhora nesse momento do seu olhar. E aí você faz mais do que funciona. Funcionou, repete, funcionou, repete, funcionou, repete, não funcionou, descarta, procura outra coisa. Então, assim você vai construindo essa conexão com a vida. Isso. Né? Então, nós não temos nenhum controle dessa sentença, desse diagnóstico, desse prognóstico, com, né, o tempo, a hora da nossa morte. Até as tentativas de suicídio, elas podem ser frustradas, né? Às vezes a pessoa planeja tudo, né, para ter controle da vida, porque ela escolhe não viver, e às vezes essa escolha ainda não dá certo. Então, isso é muito difícil para a mulher, porque nós somos muito controladoras. Não controlar nos dá pânico. Então, diante de uma possibilidade de um diagnóstico difícil, nós entramos em pânico. Diante de uma pandemia, como aconteceu, dava pânico. Eu ia dormir, eu me lembro, né? E às vezes uma taquicardia, uau, tive um pouco, passou, trouxe, controlei, né? Gerenciei. Não é fácil, porque aquilo é uma possibilidade de morte e a gente vai avançando nisso aí. Então, trazer contato, e na hora que você trouxer contato com esse ar que te respira, para quem tá chegando agora, né? Se você tampa o seu nariz e sua boca, vai ter um momento que uma força maior te respira. Então é essa força, você pega nessa força e sente que isso é vida. Então você tá viva, por pior que seja o diagnóstico, você tá viva. E leva essa força e busque algo que te dê prazer. E pode ser que o diagnóstico difícil, ele te impacte a libido pela medicação que você toma. Sim, interfere? Claro que interfere. Faz ficar mais difícil? Pode fazer. E aí você vai ter que 3 vezes fazer contato com essa força de vida, porque às vezes o medicamento você não pode deixar de fazer, de usar. E ele compromete a libido, mas ele pode comprometer, mas ele não é determinante, gente, não existe isso, né? Uma vez eu escutei de um médico uma coisa muito legal, que eu tava falando dessa questão da libido, tem alguns antidepressivos que comprometem um pouco a libido, né? Outros são mais fáceis, mas aí a gente tava trocando figurinha assim, que às vezes mesmo um antidepressivo que teoricamente, né, pode dar como efeito colateral piorar a libido, ela se tira a depressão, a pessoa se conecta com a vida. E é claro que pode ser mais difícil e vai ser mais difícil. Então, 3 vezes se você usa o medicamento, faz contato todo dia, de manhã e de noite. Aperta o nariz, fecha a boca e lembra que essa força te respira e faz contato com essa vida. E aí você vai trazer essa vida para coisas que te deem prazer. Pequenos prazeres. Beber uma água. Às vezes a gente tem uma doença, né? Ou vai fazer um exame. Eu morro de sede, gente. Às vezes, fazer exame que me dá jejum de água, meu Deus. É muito difícil pra mim. Eu ando com uma garrafinha todo o tempo. Cheguei na menopausa, piorou, né? A secura eu tenho mais sede ainda. Só que não bebo mais água à noite não, tá? Então, semana que vem a gente fala disso. Bebe uma água fresca. Chupa uns chicletes azedinho. Por que um chicletes azedinho? Às vezes quem tem uma doença difícil tem uma náusea, né? E chicletes azedo ajuda a controlar a náusea. Chupa um picolé de limão. Come um doce. Come uma comida que você gosta. Pede um cafuné. Se dê um abraço. Peça, comunique. Se você está com um diagnóstico difícil, seja egoísta para aquilo que te dá prazer, para aquilo que te traz vida. Peça uma massagem nos pés, peça uma massagem na cabeça, peça um toque. Vai para a sua privacidade, sinta o seu corpo se essa doença não ameaça a sua sensibilidade. E se eu tô falando aqui de que tem gente que tá com náusea, tem gente que tá com dor, tem gente que não sente, e o seu diagnóstico difícil não compromete nada disso,
é uma bênção, né? E se o seu diagnóstico difícil tem isso tudo, respire e faz contato mais ainda. Nesse momento de dor, no momento de dor não tem jeito da gente levar prazer sexual. Assim, não combina, não dá, não funciona. Você precisa ter uma medicação que te tire a dor, que diminua a sua dor. Ou, né, eu não sou boa para abstrair da dor, não. A dor é uma coisa que me incomoda, eu recorro a remédio, a acupuntura, eu recorro mesmo. Mas tem gente que consegue entrar na onda da dor e atravessar essa consciência. Eu acho, poxa, né, ninja demais. E eu não sei se eu tivesse uma situação de dor constante, pode ser que eu tentasse isso. E aí você pode levar a sua sensibilidade, né? Se a gente fala de libido sexual, para a sua genitalidade. Se toque, peça um toque. Sinta que todo o nosso corpo é sensorial e a gente pode ter prazer em toques, né? Em regiões, a gente descobrir todo o nosso corpo erógeno, né? Eu não sei se alguém que tem uma lesão medular, né, pode ouvir essa live um dia, mas tem pessoas que têm lesão medular e ela não sente da cintura para baixo e as mulheres começam a desenvolver, e homens, né, às vezes uma sensibilidade tão grande, por exemplo, na mama, né, tem orgasmo de toque no mamilo, tem orgasmo de toque no pescoço. Eu tô falando pescoço e mamilo que me veio aqui, né, que são regiões sensíveis naturalmente, mas você vai começar, né, se você não tem uma parceria, porque não tá com a parceria, às vezes até pela condição da doença, você é seu prazer. Então, descubra em você regiões, toques, formas de te trazer contato com essa vida, com esse fogo, com esse sangue que ainda circula. Até o dia que a gente morrer, o sangue vai estar circulando, e depois o de todo mundo, quer tenha diagnóstico difícil, quer caia o raio na cabeça, quer caia de um dia para a noite, né? O nosso sangue vai parar ali. Mas então, traz essa consciência disso que está aí vibrando, e experimenta a sensação. Traz a sua atenção. Agora, não espere, isso requer um investimento de tempo ou de olhar para isso. É claro que requer. Porque só ficar sentada esperando, né, ou a gente ficar lamentando a nossa dor, não que a nossa dor seja menor, né? Tem dia que eu tenho os meus perrengues aqui, os meus desafios, e tem hora que dá vontade de ficar em posição fetal. Fique. Essa é outra coisa. Na hora que der uma revolta, no dia que conectar com essa força estiver muito difícil, chora, descabela, come chocolate, né? Tem dia que eu tô aí, outro dia passei por uma situação, fiquei ansiosa, chorei comigo mesma, comi chocolate, fiquei quieta, fiz menos coisa nesse dia, e sim, isso é super legítimo, prazer com todos os sentidos, exatamente. Precisamos acolher a nossa dor, porque a gente tem um diagnóstico difícil e é como se tivesse que sair enfrentando aquilo ali, né? E o enfrentamento é legal, a força de vida e a força que a pessoa tem, né? Uma pessoa guerreira para vencer a doença. E pode ser nessa força guerreira, mas pode ser fluindo também. E isso significa que tem dia que a gente vai chorar, vai deprimir, e no outro dia a gente vai levantar. E se essa depressão, se esse choro nunca mais sai, se existe realmente uma depressão que precisa de uma ajuda, recorra à ajuda, por favor, pelo amor de Deus, né? Porque assim, como que tem nada, não consigo nada. Então, assim, se existe uma depressão, precisa ser tratada, porque senão não tem, né? Aí não existe. É mais fácil ter um milagre para curar da doença do que você estar deprimida, só olhando pro buraco e achar que você vai conseguir magicamente uma libido aí. Ei, tem uma libido aí para, né, para fazer entrega no iFood? Não tem, não é assim que funciona. Então, é preciso levar isso, fazer contato com isso, descobrir, né, o seu autoestímulo, o seu
E esse estímulo não é genital necessariamente, mas poderia ser, né? Mas é estímulo daquilo que te dá prazer de viver. Ouvir uma música, tomar um banho, beber uma água. Gente, fazer xixi e fazer cocô quando a gente tá apertado. Olha que prazer que dá, né? Uma coisa assim muito básica, né? Ou quando a pessoa não tem, né? Quem tem alguma doença aí que compromete o rim, compromete a bexiga, né? Fala do quanto quanto é gostoso a pessoa poder ter controle dessa micção, poder se esvaziar, né? Então, assim, trazer para isso aí. Conseguiu trazer pequenos prazeres para todos os sentidos? Vai pro seu quarto, procura coisa que sim te acenda sexualmente pela sua memória, né? Se você quer trazer essa libido sexual, aquilo que já teve um dia, e se não teve, vai descobrir, esse é o caminho, né? Então, coisas que te estimulam, coisas que te excitam, né? Seja lá da ordem que for, não ferindo o limite de ninguém, nem nenhuma forma de vida, né? Isso aí é entre você e você. E trazer essa vivência dessa possibilidade desse estímulo é muito importante. Então, faz esse exercício de levar essa respiração para toda parte, para todo o corpo que é seu. Observa, porque algum diagnóstico vai interferir mais ou menos nessa questão na libido, né? Por afetar mais ainda, por comprometer, né? A nossa sensibilidade, por comprometer órgãos, né? Por exemplo, cânceres ginecológicos, né? São difíceis ali esse tratamento, e aí vai requerer muito mais empenho, assim, além do tratamento em si, né? Pós um procedimento cirúrgico, por exemplo, vai requerer todo um trabalho de trazer um significado, de pensar como que isso aí comprometeu né, como que ficou, assim, de passar por esse luto, né, disso que passou. Então, para trazer essa força de vida, enquanto houver vida para cada um de nós, né, e todos somos terminais, para fazer contato com essa força de vida, a gente precisa sim aceitar, questionar, viver o luto desse diagnóstico. Se você tá, né, e essa live aqui, outro dia alguém me trouxe essa questão da libido, né, perguntando aí de um diagnóstico. Um diagnóstico recente, é preciso passar por um luto, é preciso você se permitir, né, processar isso e ter alguma ajuda para você fazer isso, né? Então, esse é o recado, né? Essa é a linha de pensamento aí para a gente considerar os diagnósticos difíceis, e sempre lembrando que por que é tão difícil quando a doença né, nos leva à morte iminente? Por que compromete a libido assim, né, com muita intensidade? Porque libido é força de vida. E aí nós estamos, né, um confronto entre vida e morte. E quem ganha? A morte vai ganhar um dia. No dia que a morte nos levar, né, ela terá ganhado esse confronto. Ou a gente viverá em outro plano, não sei. Mas enquanto a gente está vivo, quem está ganhando é a vida. Então, o contato com essa força libidinal é possível. Não quer dizer que é fácil, mas ele é possível. E se ele é possível, e eu vou escolher como eu vou viver a minha vida, eu vou viver para procurar aquilo que me dá prazer. Em todos os sentidos, em todas as ocasiões. Esse é o recado para lidar com libido e diagnóstico difícil. Estamos na semana para mulher sem libido, semana que vem, né? Então, procura o link da minha bio para fazer a sua inscrição. Vão ser aulas mais profundas sobre isso, assim, nossa, tão lindas, né? Muita dedicação para fazer isso. Então, se inscreva, te espero. Amanhã, 8h30 da manhã, vou fazer, né? O nosso papo vai ser hormônios. Esses hormônios estão me deixando louca. O hormônio me deixa louca, né? Das nossas variações da instabilidade emocional que a gente fica,
com as questões das oscilações hormonais, tanto de climatério e menopausa, quanto ao longo dos nossos ciclos. Então, né, não só numa faixa etária. Eu vou fazer uma reflexão aí, vamos falar isso, né? Esse hormônio tá me deixando louca, né? É um surto que a gente passa, tem hora que realmente a gente acha que tá ficando louca. Vão entender um pouco por quê e o que, que a gente pode fazer com isso, tá? Muito, muito obrigada pela sua presença, pela sua atenção. Para quem chegou agora, vai ficar gravada. Vou terminar aqui, deixar gravada. Assista, encaminha para alguém, né, que pode se beneficiar disso. E enquanto a gente está vivo, a gente está vivo, né? Desejo uma boa vida para vocês, com muita força, com muito fogo, com muito prazer, não só prazer na cama, prazer em todos os momentos. Não existe essa de viver uma vida morna, né? De viver uma vida sem graça, uma vidinha assim, aguada como chuchu aguado, e achar que você vai ter libido na cama, não. Começa a procurar em todos os lugares. Não procurar, né? Começa a encontrar, a viver, né? Então a gente procura, não, a gente encontra, fazendo aquilo que nos traz prazer de viver. E sempre tem, né? Faça aquilo que você goste. Descubra aquilo que você gosta. Obrigada, Georgina, né? Acho que você não tem doença de diagnóstico difícil, mas esse papo é bem legal para todo mundo, né? Acho que dá para aproveitar muita coisa. Um beijo, gente, um grande beijo.